Boa noite, hoje dia 6 de abril, eu sou Renata Marques e vamos aos destaques de hoje no Catanduva Sem Filtro. Moradores da rua Belo Horizonte reclamam do abandono e falta de respeito com moradores. Nenhuma razoabilidade nas aplicações de multa referente à poda de árvores. Marco Vignoli anuncia sua saída do partido PSDB após 15 anos de filiação. Empresário Ricardo Rebelato anuncia pré-candidatura a deputado federal pelo PL. Catanduva fica fora da fiscalização surpresa nas escolas municipais da região. Entrega dos chocolates no Santa Rosa foi motivo de muita alegria das crianças e familiares. Moradores da rua Belo Horizonte entraram em contato com o nosso programa pedindo ajuda para divulgar a situação da via. Fui até o local, ouvi as reclamações e vi de perto o problema. Segundo os moradores, além do abandono que atinge vários pontos da cidade, a rua Belo Horizonte está em situação deplorável. E isso revolta ainda mais porque, segundo eles, a via está entre as que têm um dos IPTUs mais caros da cidade. E a indignação não é sem motivo. O asfalto está cheio de problemas, os remendos feitos no chamado tapa-buraco não resolvem a situação e em alguns trechos parece até piorar o cenário de abandono. Mas o problema não para na rua esburacada. Os moradores relatam que procuraram o vereador David Roger para apresentar a demanda. O que o vereador fez, indicou o problema, ela foi feita, mas não teve resultado. Além disso, os próprios moradores organizaram um abaixo-assinado e até agora nada, nenhuma solução concreta e pior, nenhuma resposta, nenhum respeito com quem paga o imposto e cobra o mínimo que é a atenção. Eu tenho falado aqui repetidas vezes sobre a falta de prioridade, mas existe algo que talvez seja mais grave, que é a falta de respeito com a população. São funcionários da saúde sem resposta, são moradores fazendo solicitações sem retorno, são abaixo-assinados ignorados, são requerimentos de vereadores que muitas vezes não são respondidos de forma séria e quando respondem, em alguns casos, respondem tão mal, com tão pouco conteúdo, que era melhor nem ter respondido. E estou falando isso porque citei como exemplo o requerimento há pouco do vereador Gleison, que vieram sem profundidade, que a população merece. E com certeza ele não deve ser o único ao enfrentar esse tipo de desprezo institucional. Porque quando a administração perde o respeito pelo cidadão, ela começa a perder tudo. Até quando o prefeito pretende continuar administrando a cidade na base do pão e circo? A famosa ideia atribuída à Roma antiga, pregada por Júlio César, resume bem essa estratégia do governo. Dê a eles pão e circo, que eles nunca se revoltarão. Ou seja, dá distração ao povo enquanto os problemas reais seguem sem solução. Mas tem um detalhe que talvez estejam esquecendo: nem todo mundo aceita migalha. Nem todo mundo se impressiona com o espetáculo. E nem todo mundo vai ficar calado diante do abandono. Sempre vai existir alguém disposto a mostrar a verdade, a cobrar resposta e a lutar por justiça. E aqui no Catanduva Sem Filtro é uma delas. E tem mais, como se não bastasse o abandono da rua Belo Horizonte, os mesmos moradores agora enfrentam outro problema: multa por poda de árvore. Enquanto a rua está largada, a cobrança funciona. Segundo os moradores, a poda foi feita sem autorização e eles reconhecem isso, não sabiam da necessidade de pedir essa autorização específica, mas a poda foi feita seguindo orientações técnicas básicas, no período adequado, com o objetivo de fortalecer a árvore e evitar problemas com a fiação. Ou seja, não foi destruição, foi cuidado. Mesmo assim, multa foi o que eles receberam. E o pior, segundo a moradora, não houve qualquer abertura para diálogo, nenhuma tentativa de orientar, nenhuma razoabilidade para converter em notificação, nenhuma disposição para avaliar o contexto, apenas punição. Agora vamos ao contraste, porque ele escancara o problema. Árvores da cidade encostadas na fiação, sem manutenção, sem poda preventiva. Cadê a fiscalização nesses casos? Ou será que a lógica é simples? Quando é o cidadão, multa.
Quando é responsabilidade pública, apenas o silêncio. E isso levanta uma outra questão ainda mais séria. Será que não existe ninguém na Secretaria do Meio Ambiente capaz de avaliar a situação como um critério técnico, de diferenciar cuidado de dano, de orientar antes de punir? Porque o que estamos vendo não é gestão ambiental, é burocracia cega ou arrecadação cega. E aí a incoerência fica ainda mais evidente quando olhamos o histórico recente da cidade. A gente não esqueceu das árvores históricas que foram cortadas, mudas plantadas em campanhas cheias de propaganda que estão secando, sem manutenção, sem acompanhamento, sem nenhuma responsabilidade. E o cuidado com o meio ambiente aparece onde? Na multa e só? Chega a ser irônico, porque no chamado Dia da Árvore plantaram novas mudas exatamente no mesmo lugar onde haviam arrancado outras que já tinham sido plantadas no ano anterior. Ou seja, não é sobre meio ambiente, essa não é a preocupação, é sobre a imagem. Uma cena bonita para foto, uma narrativa perfeita para a divulgação. Mas e na prática? Abandono. E agora, além do abandono, tem a arrecadação, que está evidente que é o único objetivo. Porque quando falta gestão e sobra multa, o que está sendo praticado não é cuidado com a cidade, é exploração da população. E isso precisa ser dito com todas as letras. Não existe política pública séria, sem coerência. Não existe gestão ambiental baseada apenas em propaganda. A propaganda é conscientização. Não existe respeito ao cidadão quando o poder público escolhe punir sem ouvir e ignorar quando precisa agir. Porque no fim da conta, ela sempre fecha assim. O cidadão cuida e é multado. O poder público falha e se cala. E enquanto isso, Catanduva vai sendo administrada cada vez mais com um discurso bonito e uma realidade que ninguém quer mostrar. O Marco Vignoli anunciou a sua saída do PSDB depois de 15 anos em suas redes sociais e disse que foram anos produtivos, mas não menciona que se filiou aos republicanos. A saída vem em meio a mudanças políticas, reorganização de grupos, mas a dúvida é outra. Mudou o partido ou só a estratégia? Porque trocar de sigla não é uma mudança automática. Se o comportamento continua o mesmo, é só o reposicionamento e a famosa dança das cadeiras que acontece em todas as eleições, principalmente nos ditos partidos do centrão. E o eleitor precisa começar a prestar atenção nisso, porque no final não é sobre onde estava, é sobre com quem estava até agora e o que pretende. O empresário Ricardo Rebelato anunciou sua pré-candidatura a deputado federal ao lado da deputada estadual Fabiana Bolsonaro, que busca a reeleição, ambos filiados ao PL. Rebelato mais uma vez se apresenta como representante da direita em Catanduva e região, reforçando seu posicionamento político para o cenário de 2026. Catanduva começou a ganhar forma, ainda tem muita gente em silêncio, segurando o anúncio, costurando apoio, organizando bastidores, mas isso não vai durar muito tempo. Nos próximos dias, muitos nomes surgem, muitos nomes interessantes ainda irão aparecer, porque a corrida começou. E agora não tem mais espaço para discurso vazio. Esse ano exige uma boa memória, porque na política, o que muitos tentam apagar, o eleitor precisa lembrar. O anúncio foi feito, mas o cenário ainda não está completo e é justamente nos bastidores que as peças mais importantes estão sendo movimentadas. Então não olhe só para o nome, olhe para o que está por trás, porque nos próximos dias muita coisa ainda vai aparecer, muita construção vai vir à tona e muita narrativa vai tentar se formar. E aí sim, o eleitor começa a enxergar o jogo como ele realmente é. Porque o anúncio é só o começo. Nós vamos acompanhar todo o resto e ver juntos para que as análises e as conclusões sejam feitas exatamente por quem acompanha a política e não por populismo.
Uma fiscalização surpresa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo revelou problemas graves na gestão de materiais escolares em diversas cidades do estado. A operação mobilizou centenas de servidores e passou por cerca de 300 municípios paulistas. Entre as irregularidades encontradas, material armazenado em locais com sujeira e mofo, livros didáticos empilhados longe dos alunos, uniformes em condições precárias, chegando a se desfazer. O próprio tribunal classificou a situação como um verdadeiro apagão administrativo na gestão desses insumos. Na região de Catanduva, cidades como Catiguá, Ibirá, Paraíso, Santa Adélia e Itabapuã foram fiscalizados, mas Catanduva ficou fora da operação. As informações foram divulgadas pelo jornal O Regional. Agora, Catanduva escapou ou foi poupada? Porque é no mínimo curioso. Cidades menores da região foram fiscalizadas, mas a maior cidade ficou de fora. E olha que a sorte agora é aproveitar essa oportunidade e olhar para dentro, revisar os armazenamentos, os pontos de logísticas e os itens do qual a fiscalização surpresa pode chegar, verificar se está tudo certo antes que alguém de fora venha verificar, porque em várias cidades o cenário foi de apagão administrativo. Como está em Catanduva? Porque fiscalização surpresa tem uma característica: ele revela o que o discurso não mostra. Se Catanduva realmente escapou ou teve sorte, que use esse tempo para se organizar, porque na próxima visita pode não escapar. E ontem, domingo de Páscoa, foi dia do bairro Santa Rosa receber os chocolates da campanha do Julião. E essa já é a 6ª edição consecutiva da ação, que mais uma vez levou alegria para as crianças e suas famílias. Nós ajudamos na divulgação da arrecadação e o resultado foi participação, envolvimento e principalmente impacto positivo. Foi um verdadeiro sucesso. Parabéns a todos que apoiaram a causa, que contribuíram com esse momento, porque quando a intenção é genuína, o resultado aparece no sorriso de quem recebe. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, e que Deus os proteja.